Fala, melhor revendedor do Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bruno Rodrigues, assim como já me apresentei no primeiro vídeo. Essa é uma continuação de uma série de dicas de vendas de que eu havia falado para vocês. Então hoje eu tenho uma dica matadora para deixar para vocês, que eu tenho certeza que vai agregar muito mais na venda de vocês, assim como foi aquela primeira. Então, o primeiro vídeo, para quem não visualizou aquele primeiro vídeo, então assim, se você não visualizou, para você acompanhar essa série, vai lá, vê o primeiro vídeo e depois você vem aqui e vê esse vídeo. Então quero deixar para você o seguinte, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você conhece que é de gráfica, que é representante gráfico. Clica, deixa o seu like, não deixa de dar o seu like aqui, porque isso ajuda bastante a gente e consequentemente nos motiva a fazer muito mais para vocês. Assim como tem outros conteúdos que a gente está criando de lançamento de produtos e muito mais, assim, o Bruno Monteiro vai trazer muita coisa legal de lançamento para vocês ainda essa semana, beleza? Então assim, relembrando o primeiro vídeo, nós falamos lá naquele primeiro vídeo, eu falei naquele primeiro vídeo de como atender melhor o seu cliente. E lá eu falei de 3 tipos de pessoas, que são os sinestésicos, os visuais e os auditivos. Então quando você pega esse gancho, você consegue atender melhor o seu cliente, você consegue entender se ele é visual, se ele é sinestésico ou se ele é auditivo. Mas eu não vou me estender muito, porque eu prefiro que você veja lá aquele primeiro vídeo para que você entenda direitinho do que eu estou falando. Então, sem mais delongas, como nós estamos acostumados a dizer, vamos para esse vídeo. Esse vídeo, essa dica que eu tenho hoje para vocês é o seguinte, se chama rapport. Gente, rapport é poderoso. Depois vocês podem pesquisar com calma. A gente vai deixar o link aqui na descrição com o nome rapport para vocês pesquisarem, entender e estudar um pouco mais. A minha intenção aqui é trazer isso para vocês e explicar um pouquinho do que se trata. Então vamos lá. É uma suposição da psicologia que traz o seguinte, que o indivíduo, quando você consegue se espelhar com esse indivíduo, com a pessoa que você está conversando, você consegue trazer essa pessoa para você, você consegue criar uma certa empatia, você consegue se colocar no lugar. Então assim, para ser bastante sucinto e bastante prático, eu vou explicar o seguinte. Imagina que você está atendendo um cliente, que você vai até um cliente, só que você tem uma maneira de atender, você tem uma maneira de se portar. Talvez você vai muito bem arrumado, de social, você vai de gravata, de terno, seja lá o que for. E você chega nesse cliente, esse cliente é um cara despojado, que gosta muito de falar de clube, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, e você é um cara muito formal. Então você consegue conversar com essa pessoa, mas você não consegue criar uma certa simpatia entre vocês. Por quê? Porque você está em uma situação e essa pessoa está em outra situação. Então qual é a minha dica em relação a isso? Conheça primeiro o seu cliente, né? Para quê? Para saber o que ele gosta, perceba que tipo de coisa que ele gosta. Quando você entrar no ambiente, percebe se tem lá um quadro do Flamengo ou do Vasco, perceba se ele tá, na conversa dele, ele está falando de uma coisa específica, ou da novela, ou o que quer que seja, ou de um filme. Então quando você consegue entrar nesse mundo e dizer que você também gosta daquilo, ou o cara tá lá e ontem eu tomei uma cerveja no barzinho e foi muito bom, sair com os amigos. Então quando se você se colocar numa posição de defesa, não, eu não gosto, eu não tomo cerveja, eu sou evangélico e tal, eu não quero dizer aqui que você tem que concordar sempre com a pessoa que você está falando, mas quando você se assemelha, a probabilidade dessa pessoa gostar de você e criar uma simpatia maior por você é muito grande. Então assim, aí você vai dizer pro cara, o cara tá dizendo pra você, não, eu fui no barzinho ontem e tomei muita cerveja, cheguei em casa chapado. Talvez você não bebe, mas você, que legal, que bacana, cara, ontem eu dormi tarde pra caramba também, não cheguei a beber não, mas enfim, isso você cria uma simpatia. Se você por um outro lado se fechar, aí você acaba criando uma barreira entre vocês. Existe uma outra situação também, dentro ainda do rapport, que se chama espelhamento. O que quer dizer espelhamento?
Experimento é quando você está conversando com essa pessoa e você sutilmente meio que imita, né? Se a pessoa está lá conversando contigo e aí ele fez assim com óculos igual eu acabei de fazer, se você tiver com óculos também, então sutilmente você vai lá e faz também. Aí essa pessoa cruzou a perna e você, de repente, logicamente você não vai fazer isso de uma maneira muito agressiva, para que a pessoa não perceba que você está imitando ela. Aí você vai lá, cruza a perna também de uma certa maneira, e aí a pessoa gesticulou e você, quando for responder, você gesticula também de uma maneira bem discreta, para você criar um espelhamento. O que é que acontece com isso? Acontece que a psicologia explica que a pessoa se vê naquela situação, então ela consegue se colocar no lugar. E isso traz uma coisa muito prática para você fazer. Isso faz com que você crie uma empatia com o seu cliente ali na hora que você estiver conversando ou com quem quer que seja. E aí, se você, dentro disso, criar uma reciprocidade, você falar alguma coisa, né, que o cara goste de ouvir, ou você falou do clube dele, ou você falou da cerveja que ele tomou no dia anterior, ou se de repente você chegou lá e falou, eu vou te pagar um café, vamos ali, assim, sutilmente, de maneira bem simples, de maneira bem discreta, você consegue utilizar o rapport de uma maneira mais prática, de uma maneira mais direta. Então isso faz com que isso talvez não vá fazer, eu vou vender muito se eu ficar lá imitando o cara, se eu for com a mesma roupa que ele, ou se eu falar que sou do mesmo time que ele. Tá, isso tudo ajuda, né? Mas você precisa entender o seu cliente para que você, discretamente, você comece a fazer isso, para que você ative a reciprocidade, porque a reciprocidade nada mais é de quando você dá sem a intenção de receber. Você automaticamente cria na mente do seu cliente uma responsabilidade dele devolver isso para você de alguma outra forma. Então, consequentemente, ele vai comprar de você. Então, consequentemente, ele vai te atender. Consequentemente, ele vai te dar uma atenção que você tanto quer. Então, assim, se atente sempre para isso. Rapport está dentro disso. Se você for um cliente que usa terno e gravata, nunca vá de bermuda, porque é uma pessoa que se posta dessa maneira. Se você vai numa pessoa que não fala nenhum tipo de palavrão, que é uma pessoa totalmente formal, seja também formal. Não fale nenhum tipo de gíria, nada que vá ser agressivo aos ouvidos daquele cliente. Mas se você for um cara despojado, se você for um cara que de repente é todo malandro, então você acaba criando um rapport. Eu lembrei de uma situação agora, de uma história que eu vou contar para vocês. Eu tinha um cliente há um tempo atrás, e vai ser rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Na verdade, eu atendi esse cliente, ele é dono de uma boate. Ele já era meu amigo há muito tempo, então eu atendia e criei uma certa simpatia, uma empatia com ele, então a gente criou uma certa amizade, ele me chamava para boate e tal. Eu lembro que todas as vezes que eu ia entregar o material gráfico dele, eu ia de blusa social. Chegava lá de blusa social, de sapatinho e tal, encostava o carro, levava o material. E eles nunca falaram nada, nunca comentaram, mas a gente tinha uma certa liberdade. Eu chegava lá, era o horário deles se organizarem para criar o evento da noite. Então assim, tava todo mundo de boné, rapaziada nova, as meninas, iam para a praia divulgar, então tava todo mundo muito despojado. E ele também, dono, despojadão. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei de blusa social e numa brincadeira, a gente conversando, ele falou, cara, você nunca veio na minha boate? Eu falei, não, vou vir, cara, vou vir um dia que vou vir na festa. Ele, vem sim, cara, mas só vou te falar uma coisa, só não vem aqui do jeito que você vem todo dia trazer material pra mim, que você parece um pastor. Aí eu tomei um susto, e aí foi que eu entendi que esse meu cliente era um cara despojado. Então assim, eu vendia pra ele, mas a partir do momento que eu entendi essa situação, eu passei aí mais de boa, eu ia lá de camisa, de calça, tênis, tá, tranquilão. Então, isso fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento. Eu estou trazendo essa história só para que vocês entendam como é na prática. Talvez vocês tenham passado por isso em algum momento e não tenham percebido. Então, assim, verifique sempre isso. A minha dica é rapport. Pesquise isso.
estuda, procure saber como fazer, procure os pontos lá de como você aplicar o rapport quando você estiver atendendo o seu cliente, de como você aplicar o rapport quando você estiver na sua própria casa, com a sua família, para que você seja uma pessoa mais aceitável, para que as pessoas comecem a te aceitar mais, seja vendendo, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, na sua empresa, onde quer que seja. Então, assim, pesquisa é uma dica. Se você nunca tiver ouvido falar de rapport, procure saber, é muito bacana, leia, que você vai gostar muito, você vai entender tudo isso que eu falei para você ler aqui. Eu não vou esticar muito esse vídeo para que não seja algo muito grande, maçante, só para que seja uma dica mesmo de você pegar esse gancho, esse feeling, e ir lá e tocar sua vida e melhorar ali seu atendimento, atender o seu cliente de uma maneira mais tranquila, de acordo com de cliente para cliente, se o cliente é formal, se ele não é, se ele é flamenguista, se ele é vascaíno, enfim. Lógico que você não vai trocar de time, mas você vai ali fazer pô, caramba, que maneiro. Se o cara for vascaíno, vascaíno geralmente é meio maluco, mas tudo bem. Mas você vai lá e vai falar com o cara, pô, legal, cara, o Coutinho saiu lá do Vasco, né? Pô, o Vasco cria jogadores, tem uma certa habilidade para trazer jogadores, o Coutinho estava aí na seleção, jogou bem e tal. Então, assim, é uma maneira de você criar um relacionamento com o seu cliente. Então, galera, minha dica hoje é essa. Eu vou trazer muito mais conteúdos, depois eu vou falar, o próximo vídeo eu quero falar muito sobre gatilhos mentais, então já fiquem ligados para que vocês possam entrar nesse mundo de gatilho mental, de rapport, de reciprocidade, de tudo isso, de um mundo que é fascinante, que é muito bacana você aprender, potencializa demais a sua venda, potencializa demais o seu atendimento. E isso foi o que aconteceu comigo há 3 anos atrás, desde que eu comecei a estudar isso. Então isso melhorou muito o meu atendimento, a maneira que eu me porto diante de alguns clientes, de algumas pessoas. Então, assim, algumas pessoas que me conhecem vão entender o que eu estou dizendo, outras não, pesquisa lá, e essa é a dica de hoje que eu quero trazer para vocês. Então, beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aqui, deixa seu like, comenta, que isso aí vai interagir, vai fazer com que a gente traga muito mais conteúdo, que a gente estude muito mais para passar para vocês, e o que vocês precisarem, estamos aí. Vai ter situação nova, vai ter lançamento da Grafonauta, vai ter o XPS que o Bruno vai falar, vamos falar da tabela nova de Sign, tem muita coisa bacana para trazer para vocês. O meu intuito aqui é te dar dica, é te dar ali uma dica aqui, outra ali, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória profissional, trazer isso para vocês e fazer com que vocês apliquem também e melhorem e potencializem muito mais a venda de vocês, beleza? Então, sem mais, tamo junto, até o próximo vídeo.